Muito bem. Paulinho, ele diz o seguinte: eu nunca vou ser igual ao presidente. Ele é inimitável. Ele é mito. Ele sim é mito. Eu não sou ninguém. Havia uma discussão, e a gente já trouxe essa discussão, inclusive, se o Tarcísio ele promoveria certa lealdade ao presidente da República num mandato dele. Como é que você viu essa declaração e o que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns pela excelente entrevista. Aliás, sempre o Toque Churras é muito agradável, muito divertido. Eu acho que transmite um pouco da tua personalidade. As pessoas que têm oportunidade de ter o contato pessoal com você podem ver isso, viu, Paulo? Parabéns pela entrevista e eu queria deixar um recado aqui para o presidente Bolsonaro ir ao Toque Churras para conversar com o eleitor sapatênis que acompanha o Paulo Ainda há tempo, né? 2 semanas. Ainda dá tempo, é isso. Tem que conversar com pessoas de fora da bolha. Nós procuramos, quando entrevistamos o presidente Bolsonaro, o Thiago Asmar e eu, conversar com outras pessoas do esporte, por isso que fizemos junto com o Asmar, conversar com pessoas fora da bolha do ciclo de apoio. Está na hora de trazer mais pessoas para dentro e nessa construção de um Brasil anti-Lula. E o Toque Churras, fica aqui o meu recado ao presidente Bolsonaro para que vá ao Toque Churras, porque na pior das hipóteses vai comer uma ótima picanha e, Paulo Matias, tem que ter farofa para ele derrubar na perna, tem que ter isso. Então, eu vou montar, prometo que eu monto. Escuta, agora, me conta, o que você acha dessa... Porque realmente é uma posição muito forte, né? Ele falando que o Bolsonaro é um mito, ele é inimitável, né? É uma fala forte em que ele não tinha se posicionado assim antes. Eu acho que uma vez que o resultado das urnas mostrou... E esse é o problema das pesquisas. Talvez as pessoas não entendam muitas vezes como as pesquisas influenciam. Influenciam, às vezes, o candidato do próprio governo. Você veja, o que as pesquisas estavam apontando é que o Bolsonaro estava atrás do Lula em São Paulo. E por isso um candidato ao governo do estado de São Paulo talvez não devesse se associar tanto à imagem do presidente. Vieram às urnas e mostraram que as pesquisas estavam redondamente enganadas, não só subestimando o candidato do governo, mas subestimando o apoio, a votação do presidente Bolsonaro em São Paulo, absolutamente impressionante. Daí dá mais conforto para a estratégia de campanha do candidato se associar ao presidente. E não adianta, tem que ter o cálculo político. Aí eu acho que o Tarcísio saiu um pouco daquela campanha que eu dizia que eu brinquei de chamar aqui de uma campanha um pouco broxa, para uma campanha mais viril, uma campanha mais forte e, inclusive, defendendo o presidente Bolsonaro. Defendeu bem no Toque Churras e defendeu bem no debate. E num ponto onde ele está absolutamente correto. O Tarcísio foi absolutamente perfeito na colocação dele. Do ponto de vista de ciência política, o candidato, goste ou não do Bolsonaro, eu não me lembro de um candidato que tenha sido, de um político que tenha sido tão popular na história do Brasil. E eu não estou falando só em quantidade de apoio. Você tem outros grandes nomes com grande quantidade de apoio, inclusive o Lula. Mas em ciência política nós separamos quantidade de intensidade. E a intensidade do apoio do presidente Bolsonaro é algo que eu nunca vi na vida. Nem mesmo o Brizola, no Rio de Janeiro, nem mesmo o Lula no seu auge. É um fenômeno que tem que ser estudado. E aí, só para complementar o comentário, o Tarcísio indica um secretariado. Eu acho muito bom e pedi ao presidente Bolsonaro que indicasse os seus ministros para o próximo mandato. Ele falou que deve manter quase todo mundo. E eu acho bom que o Tarcísio tenha indicado os secretários, porque é importante que nós saibamos o que nós vamos encontrar. Esse negócio de um governo que mistura, por exemplo, o governo federal, né, no apoio da chapa do Lula, que você tem Ciro Gomes, Simone Tebet, Boulos e Geraldo Alckmin, todo mundo no mesmo balaio, e o governo fala assim, não tem programa de governo e não vou dizer quais são os ministros. Ou seja, você está dando um cheque em branco para o candidato. E eu acho que nós não devemos dar cheque em branco para ninguém nunca. No caso do Tarcísio, indicou um secretariado. Eu não concordo que ele é um secretariado ligado ao Kassab, pura e simplesmente não. É um secretariado muito alinhado com o governo Bolsonaro, pessoas que participaram, de um modo geral, do governo Bolsonaro e preparadas tecnicamente. Não tem aquela coisa que a gente tem muitas vezes nos governos, principalmente no governo do PT, que entra um cara lá que não tem nada a ver com o assunto da pasta e fica lá na frente da pasta simplesmente para ocupar e para ter cargo. Importante fazer uma separação na comparação que eu fiz. É o que eu digo, ciência política você separa quantidade de apoio de intensidade de apoio. Eu acho, de fato,
que o Lula, ali no auge do mandato dele, ali para os anos de 2010, principalmente 2008, 2009, ele foi, sim, mais popular em quantidade, mas não em intensidade. Essa coisa meio de rockstar, né, de mito que o Bolsonaro tem, o Lula nunca teve. Agora, eu acho uma coisa que tem que levar em consideração, e talvez por isso o Bolsonaro não tenha tanta quantidade, que você tem que botar isso na conta. Hoje, ainda, 48% dos brasileiros confiam no que leem nos jornais a maior parte do tempo. Já eram 70 em 2009. Pensa nisso, eram 70 em 2009, hoje são 48, segundo a última pesquisa da Reuters a respeito desse assunto. Então você pensa o seguinte, a imprensa ainda tem um peso gigantesco na formação da opinião pública, por mais que esteja em declínio. Nos Estados Unidos são 25, esse número são 25. Aqui a imprensa já perdeu bem mais credibilidade do que no Brasil. O Lula, não é que ele saiu da cadeia e está concorrendo a presidente. O Lula foi reabilitado pela imprensa. O Lula conta com o apoio da imprensa nunca antes visto na história desse país, para usar o termo que ele gosta de usar. Mas antes fosse só a imprensa. O Lula conta com todo o establishment em favor dele. E não dá para negar isso. É toda a academia, né? Quando eu falo que a academia, as universidades, a comunidade acadêmica, é todo o pessoal, todos os artistas, são todos os globais, todos os influenciadores da juventude, uma imensa parte do mercado financeiro, os institutos de pesquisa que sempre catapultaram e supervalorizaram a votação dele. Ele conta com o apoio de todo o establishment, o arcabouço burocrático brasileiro. Vocês veem como o TSE trata o Lula, beijo no rosto, abraços e beijos. O próprio STF, que descondenou o Lula. É um apoio, não é que o Lula não tem esse apoio popular todo. O que acontece é que, do outro lado, o presidente Bolsonaro sofre um verdadeiro avalanche. Nunca antes na história desse país, não. Talvez na história do mundo. Só o Donald Trump tenha sofrido tanto ataque do establishment quanto o Bolsonaro sofre. E aí eu faço a pergunta. É uma reflexão. A gente entra no mundo das possibilidades, mas é uma conjectura válida. Como seria o apoio do presidente Bolsonaro se ele contasse com a mesma leniência da imprensa e do establishment todo que eu listei, que conta o presidente Lula? Eu diria que ele teria toda essa intensidade de apoio e mais a quantidade que o Lula tinha também. Rapidamente, só para concluir aquele ponto em relação ao Bolsonaro ter ou não a caneta, o Bolsonaro não inventou os programas de assistência social, né? Ele não inventou. O programa criado mesmo de assistência social, foi o Fernando Henrique que criou, depois o Lula aumentou com Bolsa Família, até hoje o Lula tem um enorme recall de votação por causa do Bolsa Família, então se disser que o Bolsonaro usou a caneta para ganhar votos, você tem que reconhecer que o Lula usou e usou mais. Agora, isso não é nem o mais importante. A gente está falando aqui de comparação, de quem disputou a eleição em que condições. Ora, o presidente Bolsonaro está vivendo uma série de novas normas do TSE que só valeram para ele. Inclusive a impossibilidade de sequer dar entrevista dentro do Palácio, usar o Palácio até como a residência dele. Estou falando do Palácio do Alvorada. E outras diferenças grandes. Ele não pode utilizar imagens em situações onde ele esteve como presidente. Mas a mais importante diferença na forma como Bolsonaro concorreu à reeleição e Lula concorreu à reeleição é a seguinte: Lula concorreu à eleição com uma campanha financiada com centenas de milhões desviados de propina de dinheiro das empresas estatais brasileiras. Lula foi reeleito de forma ilegítima. O Lula foi reeleito de forma ilegítima. Isso é inegável. É absolutamente inegável, porque o dinheiro retornou parte dele para os cofres públicos, todos os delatores assumiram, vários ministros foram condenados, então você não tem nenhuma dúvida a esse respeito. Comparar o uso da caneta com o uso de propina, corrupção, que foi a forma como o Lula foi reeleito, desculpa, Guga, não dá.